Show de Cristo. Presta atenção nesse louvor aí. Presta atenção na letra. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado. Graça e paz, Simone. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Bora compartilhar enquanto a gente adora. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Meus desertos com misericórdia. Tua forte mão me guarda os meus dias. Deus me sentir. Nós pertencemos a Ele. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Graça e paz, Ana. Bora compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Que letra, que louvor. Eu sei que o meu Redentor vive, se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Fomos alcançados pela graça. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Louvado seja o nome do Senhor, sem fim. Ah, que graça. Vamos desfrutar da graça. Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele me amou, Ele te amou primeiro. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas como ninguém. Tua forte mão guarda os meus dias, sem te ver. Eu pertenço, Nós pertencemos a Ele. Simone, Ana, Vanessa, Diego, nós pertencemos a Ele. A cruz de Cristo nos limpa. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos amou e continua nos amando. Um amor sem fim. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por este momento, por este período que nós estamos aqui, Senhor, sedentos para falar da Tua palavra, para crescer no entendimento,
para perdoar os nossos ofensores, para receber perdão, Pai amado do Senhor, para pedir perdão para todos aqueles que nós temos ofendido. Nós te agradecemos por este período, nós te louvamos durante esse período e queremos que o teu nome seja exaltado e glorificado. Reina nos nossos corações, reina, Senhor, testificando no nosso espírito, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou e nos amou com morte de cruz, mas ressuscitou. E todo que aquele que nele crê não vai perecer, mas vai herdar a vida eterna. E nós cremos no Senhor. E o Senhor, na cruz, o Senhor falou: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós também, Pai, recebendo este perdão tão infinito, sem tamanho, sem proporção, nós estamos aqui decididos a perdoar e a pedir perdão. Então fala conosco, esteja conosco nesse período que nós vamos aqui compartilhar da tua palavra, compartilhar deste momento, aonde, Senhor, o nosso propósito é de nós nos relacionarmos com a sua palavra, é nós nos relacionarmos com o Senhor. Nós estamos aqui com o coração, ó Pai amado, sedentos por ti. Nós queremos, Senhor, a tua presença. Nós queremos, Senhor, te buscar. O nosso propósito aqui é relacionamento. Nós queremos a tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. É isso aí, gente. Bora compartilhar. Semana passada nós falamos aí dos discípulos que pediram para aumenta-nos a fé, quando Jesus falou para eles: perdoa 70 vezes 7 os seus ofensores quando eles vierem arrependidos e te pedir perdão. Então nós estamos aqui para crescer nesse entendimento sobre a ofensa, como livrar-se de uma armadilha mortal. Se você não sair da ofensa, é uma armadilha mortal. Então bora aí compartilhar, vamos crescer no entendimento. Depois deste louvor aí, meu Deus e meu Pai, que louvor lindo, maravilhoso, né? Nós estamos aqui, eu não sei você aí, mas eu tô aqui sedento pela presença de Deus, né? Mesmo sem merecer, Ele me amou, Ele te amou, e nós vamos crescer, né? Crescer no entendimento, crescer nesse entendimento. Então o tema hoje do capítulo 3 é um tema muito importante. Eu coloquei aí como livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa. Eu vou até colocar aqui, eu vou até digitar aqui, porque dentro desse capítulo 3 diz assim: como isto pode acontecer comigo? Como isto pôde acontecer comigo? É isso que nós muitas vezes perguntamos. Por quê? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser comigo? Né? Muitas vezes nós perguntamos, né? Por quê? Como que isso pôde, né, acontecer? Eu vou até postar aqui. Como que isso pôde acontecer comigo? Né? Uma pergunta que é pertinente, sim ou não? Vou fixar aí, né? Como isto pôde acontecer comigo? E aí, como base, né, o autor vem trazendo aqui a história de José. E eu quero aqui destrinchar a história de José para a gente poder caminhar, né, entender a resposta para a minha vida e a resposta para a sua vida em relação às situações que nós já passamos um dia, em momentos difíceis e circunstâncias que aconteceram e que a gente se pergunta, né, como isto pôde acontecer comigo, não é verdade? Então, Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20, diz o seguinte: respondeu-lhes José: vós, na verdade, intentaste, ou seja, vocês tiveram a intenção de fazer o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui é a resposta de José, né, para os seus irmãos. É a resposta, e está no capítulo 50 de Gênesis, capítulo 50, versículo 19 e 20. E José diz assim: vós, na verdade, intentastes um mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem. Então, no primeiro capítulo que nós lemos lá, né, e no segundo, no primeiro capítulo, voltando um pouquinho no primeiro capítulo, nós classificamos as pessoas ofendidas em duas categorias, né? Primeiro, aquelas que realmente foram injustiçadas, e a segunda, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas que na verdade não foram. Então, neste capítulo, nós vamos abordar a primeira categoria, aqueles que realmente foram injustiçados. Nesse capítulo aqui, 3, nós vamos abordar realmente quem foi injustiçado. E José é essa pessoa, ele foi injustiçado, sim ou não? Ele foi injustiçado e nós vamos abordar essa situação. Porque o sonho de José, depois que ele contou ali para os irmãos, se tornou um pesadelo, não é verdade? Vamos começar aqui fazendo uma pergunta, né? Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Aqui é uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido, né? Como respostas, vamos ver a vida do filho aí favorito de Jacó, né? José. Então, a vida de José está lá em Gênesis capítulo 31, capítulo 37, perdão, capítulo 37 até o 48. E nós vamos caminhar aqui bem devagarzinho para a gente ir vendo os detalhes. É importante ver os detalhes da vida de José, porque vai trazendo a riqueza e a gente consegue ir trazendo a resposta justamente por que muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, né? Como isso pôde acontecer comigo, né? Então José era o 10º filho, né? 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos e caiu na besteira lá de contar, né, o testemunho, contar, ou melhor, o sonho que Deus havia dado para ele. Ele caiu na besteira, né? Ele teve um sonho, viu feixes atados em um campo. O seu feixe, né, levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam perante ele. No segundo sonho ele viu o sol, a lua e 11 estrelas representando seu pai, sua mãe e seus irmãos se curvando perante ele. Quando ele contou esses sonhos, né, a seus irmãos, é desnecessário dizer que eles não encararam isso com entusiasmo, né? Eles não encararam, então eles simplesmente o odiaram. Simplesmente eles odiaram José por conta dos sonhos. E José era um filho querido, né? Jacó tinha uma preferência por José. Então, pouco depois, seus 10 irmãos mais velhos foram alimentar os rebanhos de seu pai no campo, né? E Jacó enviou José ali para poder saber aonde eles estavam indo, né? Quando os irmãos mais velhos viram José vindo, conspiraram ali contra ele, né? Dizendo: vem lá o tal sonhador, né? Vamos matá-lo. Olha a intenção do coração dos irmãos. Vamos matá-lo. Então veremos o resultado dos seus sonhos. Ele diz que será um líder acima de nós, né? Porque era isso que o sonho falava, né? Que José ia ser um líder, que os outros feixes ali iriam se prostrar diante do feixe ereto de José, né? Que ele tente nos liderar, né? Então ali eles tentaram matar José justamente por conta, né? Do sonho que José havia tido, né? Então Judá disse, né? Judá, diante daquela realidade, disse: ei, espere aí um pouco, né? Espere um instante. Se o deixarmos apodrecer naquela cisterna, aí eles já tinham jogado, né, José no poço, né, na cisterna. E aí Judá vem com uma ideia, né, para que esperasse os ismaelitas passarem e vendesse, né, porque os ismaelitas estavam a caminho do Egito, né, depois de terem lançado na cisterna ali, porém viram uma caravana, né, de ismaelitas a caminho do Egito. Então Judá disse: ei, esperem um instante. Se deixarmos apodrecer naquela cisterna, isso não nos trará nenhum proveito.
Vamos ganhar algum dinheiro e vendê-lo como escravo. Será como se estivesse morto, ele nunca mais nos incomodará e dividiremos os despojos. Então eles o venderam por 20 siclos de prata, né? José os havia ofendido. Então eles o traíram, tirando dele a sua herança e a sua família, né? Olha o que um sonho, né? Um sonho se transformando aí em pesadelo, né? Então nós precisamos lembrar que foram os irmãos dele que fizeram, né, isso com ele, jogando ele na cisterna e vendendo ele para aquela caravana de ismaelitas que estava a caminho do Egito. Então foram os irmãos dele, né, filhos do mesmo pai, olha aí, filhos do mesmo pai, que tinham a mesma carne e o mesmo sangue que ele. E nós sabemos, né, que naquele século, né, era uma cultura bem diferente, que é difícil para nós entendermos a gravidade do que aqueles homens fizeram. Só matando José eles poderiam ter feito algo pior. Olha aí, só matando José eles poderiam ter feito algo pior, né? Nos tempos bíblicos, nesse tempo, o seu nome herdava, né, tudo que a pessoa possuía, né? Os filhos de um homem levavam o seu nome e herdavam, né? Herdavam aquilo que ele possuía. Os irmãos de José o impediram de um dia receber o nome e a herança de seu pai, né? O nome e a herança de seu pai. Eles apagaram o nome dele, despojando aí completamente da sua identidade. Tudo que era familiar para José se fora, perdeu, né? Quando alguém era vendido, olha lá, quando alguém era vendido como escravo para outro país, ele permanecia escravo até a morte. A mulher com quem ele se casasse seria uma escrava e todos os seus filhos seriam escravos também. Olha aí, para a gente ter uma dimensão do que os próprios irmãos de José fizeram com ele. Então, né, era ruim demais nascer escravo, mas aqui a gente pode aprender uma lição que é indescritível. Pior, nascer herdeiro, porque José nasceu herdeiro, José não nasceu escravo, né? Ele era herdeiro de riquezas, né? Ele tinha as heranças que ele iria possuir ali, mas perdeu esse grande futuro, perdeu os frutos do pai, perdeu esse grande futuro, né? Para depois ter tudo, foi tudo arrancado dele, né? Foi tudo arrancado dele ali, e ele perdeu essa possibilidade de herdar algo, né? Então José perdeu, foi arrancado dele isso. Então teria sido mais fácil, né, se José jamais tivesse conhecido sua origem. Então é indescritível a gente mensurar isso naquela época, sendo que ele foi vendido, foi jogado numa cisterna, e depois de ter sido jogado numa cisterna, ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas que estava indo em direção ao Egito, a caminho do Egito. Era como se ele fosse um morto-vivo, né? Eu tenho certeza de que ele foi tentado a desejar que seus irmãos o tivessem matado. De fato, o que os irmãos de José fizeram foi muito mal e muito cruel. Então, há uma retrospectiva perfeita que nós precisamos levantar aqui, né, na história de José. Provavelmente você já conhece o final dessa história. Provavelmente você já sabe. E quando a gente conhece o final da história, o final da história da vida de José, fica mais fácil, né? Essa é uma história muito inspiradora quando você conhece o final. Mas não foi assim que José, né, passou por tudo isso. Parecia que ele jamais veria seu pai novamente, nem veria o sonho, né, que Deus lhe havia dado se cumprir, né? Ele era um escravo em uma nação estrangeira, ele se tornou um escravo em uma nação estrangeira, no Egito. Ele não podia sair do Egito, ele era propriedade de outro homem por toda a sua vida. Então José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó e capitão, né, da guarda. Ele serviu esse homem por cerca de 10 anos.
ele serviu esse homem por cerca de 10 anos. Ele nunca ouviu, né, falar, ele nunca ouviu falar a respeito, né, daquele homem, e ali era tudo, ele nunca mais ouviu falar, né, ele nunca mais ouviu falar da sua família, ele nunca mais ouviu falar dos seus irmãos, e sabia que seu pai acreditava que ele estivesse morto, né, a vida deles havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado por seu pai, né? À medida que o tempo passou, José obteve o favor, né, do seu senhor e era bem tratado. Então Potifar colocou José como administrador da sua casa e de tudo que ele tinha, né? Mas ao mesmo tempo em que a situação estava a favor de José, algo de muito errado estava sendo gerado no campo, né? Algo estava sendo gerado ali no coração da mulher de seu amo, né? Da mulher de Potifar. Ela começou a sentir um desejo ardente por José e queria cometer um adultério, né, com ele. Ela tentava seduzi-lo diariamente e ele se recusava. Um dia, né, ele estava a sós com ela na casa, encurralado, insistindo para que ele se deitasse, né, com ela. Ela estava ali insistindo. Ele se recusou e correu, deixando a sua túnica na mão da mulher. Quando fez isso, né, ela ficou envergonhada e gritou: estupro! Potifar fez com que José fosse lançado na prisão de Faraó, né? Ora, a prisão de Faraó não era de perto semelhante às prisões que temos hoje, né, no nosso país, né? Então nós sabemos que aquela prisão era uma masmorra, que a pessoa era lançada para morrer mesmo, né? E os prisioneiros eram colocados ali para apodrecerem, né? Enquanto sobreviviam de pão, água e aflição, né? Em 1 Reis, né, 22, 27, fala justamente sobre isso. Eles recebiam apenas um alimento suficiente para sobreviverem, a fim de poderem sofrer, né? De acordo com o Salmo 105, verso 18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias, né? E ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Se José fosse egípcio, ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto. Mas como escravo estrangeiro, né, acusado de estupro, ele tinha pouca ou nenhuma chance, né? As coisas não podiam piorar mais para José, né? José havia descido o máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta, né? Ele foi para o fundo do poço. Então, ele poderia ali perguntar: como isto pôde acontecer comigo, né? Eu consigo ler aqui, mas às vezes eu fico pensando, né? Como que foi isso, né, para José? Será que você consegue ouvir os pensamentos dele nas muralhas ali, naquela prisão, nas trevas dali, daquela masmorra úmida, daquela masmorra, sabe, úmida, onde pessoas eram jogadas ali para serem mortas, né? Será que na cabeça de José ele não passou a servir ao meu mestre, né, com sinceridade e integridade por mais de 10 anos? Sou mais fiel que sua esposa. Ele deve ter pensado nisso, né? Ele deve ter pensado nisso. Permaneci leal a Deus e a ele, né, fugindo diariamente da imoralidade sexual, não é? Provavelmente José pensou nisso. Pô, eu corri, né, fugi daquela situação. Como isso pode, né? Como isso pôde acontecer comigo? Olha, eu fugi da imoralidade sexual. Como isso pode acontecer comigo? Qual é a minha recompensa? A minha recompensa é essa masmorra. A minha recompensa é estar preso aqui agora, né? Num calabouço. Parece que quanto mais tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram, né? Como Deus pôde permitir isto?
Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que me foi dada por Deus? Né? Será que não foi isso que passou na mente de José? Por que esse poderoso Deus de aliança não intervém em meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida dos seus servos. Porque o que fiz para merecer isto? O que eu fiz para merecer isto? Eu apenas acreditei no que ouvi de Deus, no que Deus me deu como sonho. Eu tenho certeza de que ele lutava com pensamentos como esses, né? Eu tenho certeza que José, ele lutava contra esses pensamentos, né? Ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir, né, a tudo que lhe havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda esperança no cumprimento da promessa, roubando de si mesmo o seu último incentivo para viver? Né? E aí a gente pode perguntar aqui, né, Deus está no controle? Deus estava no controle ali da vida de José? Imagino que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo, né, de Deus para prepará-lo para governar até que esse dia chegou, né? Até que esse dia chegou. Então, como ele usaria a sua futura autoridade sobre seus irmãos que o haviam traído? Olha como que isso é forte. Como que ele iria usar a sua autoridade sobre seus irmãos que o haviam traído, né? José estava aprendendo a obediência pelo que ele havia sofrido. Não foi isso que aconteceu com Cristo, gente? Lá em Hebreus 5:8 diz que Jesus, né, aprendeu a obediência pelaquilo que ele sofreu. Olha que forte. Seus irmãos eram instrumentos habilmente forjados nas mãos de Deus. Será que José permaneceria firmado na promessa, buscando a Deus para conhecer o seu propósito? Então nós precisamos focar aqui diante dessa passagem, diante dessa situação de José, porque isso vai nos trazer respostas justamente para as coisas que nos aconteceram na nossa história de adoecimento, na onde nós fomos feridos, na onde nós fomos marcados por um trauma. Então nós precisamos trazer aqui, né, esse entendimento, porque vai nos trazer resposta para perguntas como essa. Como isto pôde acontecer comigo? E a gente muitas vezes olha para a nossa história de vida, olha lá para a nossa época, né, de infância, de criança, coisas que aconteceram, que nos marcaram até hoje e que nos traz, né, memórias feridas, e nós ficamos carregando isso até hoje, né? Então a gente precisa crescer nesse entendimento. Nós precisamos entender para poder, né, responder isso, né? Como isto pôde acontecer comigo? Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre a sua vida, né? Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir, né? Para servir, e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos de treinamento, nos concentramos na impossibilidade das nossas circunstâncias, em vez de focarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém, transferir a responsabilidade. Então procuramos aquele que sentimos que é responsável pelo nosso desespero. Então, gente, se alguém te magoou, procure desabafar com Deus. Se alguém te magoou, procure falar com Deus. Se alguém te magoou, não vai procurar alguém para falar mal, não. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio e não fez, em geral o culpamos. Quantas pessoas estão culpando Deus? No geral, nós o culpamos. Isto permanecia na mente de José. Vivi de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgredi os seus estatutos nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado?
Meus irmãos me traem e sou vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto e nunca venho ao Egito para me procurar. Para ele, o fundo do poço eram seus irmãos. Eles eram a força que o haviam lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as coisas seriam diferentes. Quando ele estivesse no poder, quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos, como tudo isso seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro? Com que frequência ouvimos nossos irmãos e irmãs caírem na mesma armadilha de culpar alguém? Por exemplo, vamos lá ver se você consegue se identificar, né? Com que frequência ouvimos nossa mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Se não fosse por meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação que eu estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento. Vamos lá, vamos ver com que frequência você ouve isso, as pessoas culpando outras pessoas. Se o pastor não tivesse reprimido o meu dom, eu estaria livre e desimpedido. Ele me impediu de cumprir o destino do meu ministério e colocou as pessoas da igreja contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos e eu não teríamos todo este problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor dos líderes. Com suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu todas as minhas esperanças de ser respeitada. Com que frequência você ouve pessoas culpando outras? A lista é interminável, né? É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e dor são culpa delas. Quero enfatizar o seguinte ponto: absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que haviam dado um fim em José. Eles disseram com seus próprios lábios: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis capítulo 37, versículo 20. Eles estavam determinados a destruí-lo. Não foi um acidente, foi deliberado. Eles não queriam que houvesse qualquer chance que ele tivesse êxito. Agora, você acha que quando eles o venderam como escravo, Deus olhou do céu para o Filho e o Espírito Santo e disse: o que vamos fazer agora? Vejam o que os irmãos dele fizeram. Eles arruinaram o nosso plano para José. É melhor pensarmos em alguma coisa rápido. Temos um plano B. Muitos cristãos reagem a situações de crise como esta, como se fosse exatamente isso que acontecesse no céu. Você consegue ver o pai dizendo a Jesus: Jesus, João acaba de ser despedido porque o irmão em Cristo mentiu sobre ele. O que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Ou Jesus, Sueli tem 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível lá embaixo para ela? Isso daqui é interessante. O homem que eu queria que se casasse com ela casou-se com uma melhor amiga.
que fez uma fofoca contra ela e envenenou o coração dele. Essas frases soam como algo absurdo. No entanto, a forma como reagimos insinua que esta é a maneira como vemos Deus. Vejamos como José se sairia se vivessem em nossas igrejas de hoje. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança, planejando sair da igreja, planejando retribuir o mal com o mal. Vejamos, né? Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança. Ele se consolaria com pensamentos do tipo: quando eu colocar as minhas mãos neles, vou matá-los pelo que me fizeram. Eles vão pagar por isso. Mas se José realmente tivesse tomado esta atitude, Deus o deixaria apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão com essa motivação, teria matado os cabeças de 10 dos 12 das tribos de Israel. Isso incluiria Judá, de cuja aliança Cristo descenderia. Eu vou repetir isso, gente. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Mas se José realmente tivesse tomado esta atitude, Deus o teria deixado apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão com esta motivação, teria matado os 10 cabeças de 10 das tribos, das 12 tribos de Israel. Isso incluiria Judá, de cuja linhagem Cristo descenderia. Sim, aqueles que trataram José de forma tão cruel foram os patriarcas de Israel. E Deus havia prometido a Abraão que eles gerariam uma nação. Através deles o Senhor Jesus finalmente viria. José permaneceu livre da ofensa e o plano de Deus foi estabelecido em sua vida e na vida de seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por isso que muitas vezes nós estamos estamos cativos, porque nós não perdoamos, porque muitas vezes nós queremos vingança, porque muitas vezes nós não sabemos tratar, né, a mágoa que chega no nosso coração, perdoando imediatamente, brindando o nosso coração para que nenhuma raiz de amargura venha crescer. Será que as coisas podiam piorar ali para José? Sabe como que eu vejo a prisão para José? A prisão foi um tempo de peneiramento para José. Mas também foi um tempo de oportunidade. Havia 2 prisioneiros com José, e ambos tiveram sonhos vívidos e perturbadores. José interpretou ambos os sonhos com uma precisão impressionante. Um homem seria restaurado ao passo que o outro seria executado. José pediu ao que seria restaurado que se lembrasse dele quando recuperasse o favor de Faraó. É como se José tivesse depositando a sua confiança no homem. O homem retornou ao serviço de Faraó, mas 2 anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais uma decepção para José, outra oportunidade para se sentir ofendido. Outra oportunidade é quando eu sair daqui, sabe o que eu vou fazer? Vou matar, né, meus irmãos que me jogaram na cisterna, que me venderam para os ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Vou matar a mulher de Potifar que está me acusando, né, injustamente. Vou matar os meus irmãos, quando eles vierem pedir cereal ou qualquer outra oportunidade que eu tiver.
e, né, vou mandar matar esse prisioneiro que, através da revelação do sonho que eu dei, ele foi liberto. Ele teve uma outra oportunidade ali para se sentir ofendido, né? Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Amém? Amanhã nós vamos continuar nessa história. Eu quero encerrar aqui com este louvor que é maravilhoso. Esse louvor que eu iniciei a nossa live. Hoje nós falamos sobre José. Estamos aí falando como isto pode, né, acontecer comigo, como isto pôde acontecer comigo. E eu creio que o Senhor tem falado e vai continuar falando conosco. Amanhã eu vou estar aqui às 18 horas de novo na viração do dia para continuar o capítulo 3, falando sobre esse tema, e nós vamos encerrar, amém, amanhã o capítulo 3, e na quarta-feira a gente já entra no capítulo 4. Então hoje, Deus, né, eu creio que tem falado conosco e vai continuar falando. Deus está no controle. Hoje eu falei aí sobre o sonho se torna um pesadelo. Falei sobre uma retrospectiva perfeita. E falei também, Deus está no controle. E será que as coisas podiam piorar, né? E amanhã a gente vai falar aí, Deus sempre tem um plano. Amém? Vamos louvar o Senhor e nós encerramos com a palavra de oração. Amanhã às 18 horas nós estaremos aqui para dar continuidade. Eu te espero, te aguardo. Muito feliz por vocês estarem ouvindo essa mensagem desse livro, da palavra de Deus. Como é importante nós crescermos nesse entendimento. Como é importante nós, né, aprendermos a lidar, a se livrar dessa armadilha que é mortal, a ofensa, né? E a gente tem aprendido isso e vamos continuar aprendendo. A palavra de Deus diz que muitas vezes o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo será cativo por falta de conhecimento. E dentro da nossa realidade ministerial a gente percebe o quanto as pessoas estão cativas pela falta de perdão. Amém? Então nós estamos aprendendo a como livrar-se de uma armadilha mortal, que é a ofensa. Vamos adorar o Senhor e na adoração nós vamos ter uma palavrinha de oração para encerrar. E amanhã às 18 horas, na viração do dia, eu te espero aqui para a gente continuar nesse entendimento sobre perdão. Amém? Presta atenção na letra desse louvor. Bênção. Deus abençoe todos vocês. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Ele nos amou, Ele nos perdoou. Aleluia. Eu sei que o
vive e se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua vontade. A cruz de Cristo nos limpa. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Me ama, te ama. Aleluia. Um amor sem fim, um amor incondicional, um amor sem retribuição, sem, interesse nenhum. Um amor sem fim. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós sabemos que o Senhor nos amou, sabemos que o Senhor nos perdoou e continua nos perdoando. Nós nos aproximamos da cruz de Cristo para sairmos limpos, para sairmos fortalecidos. Que a tua forte mão venha nos guardar, venha nos proteger. Mesmo sem te ver, nós cremos. Mesmo sem te ver, nós fomos, Pai amado, alcançados pela tua maravilhosa graça. Teu perdão me cura, tua cruz me limpa. Eu sei que eu não mereço, mas mesmo assim, tu me amas, Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Tua forte mão guarda os meus dias. Oh glória, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Nós pertencemos a Ele. A graça do Senhor te alcançou. O perdão dele nos cura. A cruz de Cristo nos limpa. Eu sei, eu não mereço, você não merece, mas mesmo assim Ele nos amou. Aleluia. Deus abençoe. Um forte abraço. Deus abençoe.